Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal. Hoje vamos resolver mais um interessante problema de mecânica clássica. Hoje vamos discutir um problema de cinemática em duas dimensões, um clássico problema em que um torpedo persegue um navio. Então a situação é a seguinte: um navio se desloca com velocidade constante, horizontalmente, e o torpedo é lançado também com velocidade constante, só que ele tem que mudar constantemente a sua direção a fim de atingir o alvo, que é o nosso navio. Esse problema, pessoal, ele é original de um artigo do European Journal of Physics, A Classic Chase Problem Solved from a Physics Perspective. Então, esses autores, desse artigo, cujo link eu vou deixar logo aqui embaixo na descrição, eles resolvem esse problema muito comum, na época nos livros de cálculo, de um ponto de vista físico, tá certo? Usando argumentos físicos e menos geometria e cálculo diferencial e integral, que também são ferramentas que nós vamos utilizar aqui para resolver esse problema. Então vamos formular o problema aqui na lousa. Inicialmente eu vou colocar o meu sistema de coordenadas XY então o movimento do navio é um movimento uniforme. Eu vou representar esse movimento na horizontal. O navio então se move com uma velocidade constante, que eu vou chamar de V maiúscula, e ele está a uma distância h da origem do meu sistema de coordenadas, origem da qual então é lançado o torpedo, inicialmente com uma velocidade vertical na direção do eixo Y, que eu vou chamar de V minúsculo, mas que aos poucos precisa mudar a sua direção a fim de atingir o navio, que é o alvo que também está em movimento. Então o objetivo desse problema, meus queridos, é determinar a trajetória a ser seguida pelo torpedo na água e também o tempo, quanto tempo leva para esse torpedo atingir esse navio, tá certo? É um problema bastante interessante. Vamos aqui marcar uma certa posição do torpedo num certo instante de tempo. Nessa posição, então, as coordenadas são x e y do torpedo, tá certo? Nesse ponto aqui, ele está a uma distância do navio, que eu vou chamar de L. E você sabe que aqui, tangente à trajetória, você tem a velocidade do torpedo, que é V, velocidade constante, que forma com a horizontal um ângulo que eu vou chamar de θ. Então, esse ângulo é o ângulo θ, o ângulo entre o vetor velocidade e a horizontal. E vamos determinar os catetos desse triângulo retângulo. Muito bem. O cateto vertical, esse tamanho aqui, ele é a diferença h menos y, pessoal. Então aqui é h menos y, e o nosso cateto horizontal é essa distância, que é a distância que o navio descreveu, percorreu no instante t. Como a velocidade dele é constante, esse deslocamento é o produto da velocidade do navio pelo tempo t. Então isso aqui é v vezes t, menos x, sobra esse lado, que é então v vezes t menos x, onde v maiúsculo é a velocidade do navio e v minúsculo eu estou chamando a velocidade do torpedo. Então, a partir dessa geometria, desse triângulo retângulo, eu vou extrair informações sobre as minhas quantidades de interesse. Então, aqui eu tenho o triângulo, retângulo, o ângulo θ. Esse cateto, então, ele vale v vezes t menos x, e o cateto vertical h menos y, pessoal. Eu vou começar, então, aplicando a tangente do ângulo θ,
que simplesmente é a razão entre as componentes da velocidade, a velocidade vertical Vy dividida pela componente horizontal da velocidade. Então, Vy dividido por Vx, então é a tangente do ângulo θ, e essa tangente de θ também é h menos y dividido por Vt menos x. h menos y dividido por V vezes t menos x. Então, a partir desta igualdade, eu vou então escrever a minha primeira expressão importante para esse problema. Eu vou isolar esse termo, Vt menos x aqui, e aí vai ficar o seguinte, vai ficar V vezes t menos x é igual a Vx sobre Vy vezes esse termo ali. Então, Vx sobre Vy que multiplica h menos y. Muito bem, meus queridos. Eu vou, então, circular esta expressão. Vamos guardar esta expressão, porque ela nos será útil. Porque é a partir dela que nós podemos obter a equação da trajetória, y como função, x, perdão, como função de y, mas eu preciso encontrar o tempo t e também preciso encontrar as componentes, né, da velocidade do torpedo, tá certo? Eu vou, pessoal, usar V minúsculo para a velocidade do torpedo, tá bom? Para a gente não confundir com V maiúsculo, que é a velocidade do navio. Muito bem. Então, a partir dessa expressão, eu vou diferenciá-la em relação ao tempo. A gente vai calcular a derivada dessa expressão com respeito ao tempo. E aí vai ficar o seguinte, vai ficar V maiúsculo, derivada de t é 1, menos a derivada de x com respeito ao tempo é Vx, é a componente horizontal da velocidade do torpedo, e isso é igual. Eu vou derivar, aqui é um produto, né, de duas funções que dependem do tempo, então tem que usar a regra da derivada do produto. Vou derivar primeiro esse termo com respeito ao tempo, h não depende do tempo, a derivada vai dar zero, menos dy dt, que é menos Vy. Então vai ficar menos Vy, que multiplica o primeiro termo, Vx sobre Vy, mais h menos y vezes a derivada no tempo do primeiro termo, que é Vx sobre Vy. Muito bem, notem que eu posso cancelar aqui os Vy, menos Vx também eu posso cancelar com esse menos Vx. E esse h menos y já posso passar dividindo por v. E eu posso escrever a minha expressão v sobre h menos y igual a derivada em relação ao tempo. Bem, pessoal, esse termo aqui eu posso escrevê-lo de um outro jeito, tá? Eu gostaria de que aparecesse a velocidade total do torpedo aqui e não somente as componentes. Então, note que a velocidade do torpedo, velocidade ao quadrado, é Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então, eu substituo Vx por raiz quadrada de Vy ao quadrado menos V ao quadrado menos Vy ao quadrado. E aí, quando eu dividir por Vy, passo o Vy para dentro da raiz, e aí vai ficar V ao quadrado sobre Vy ao quadrado menos 1, tá certo? Então, esse termo aqui é a mesma coisa que a raiz de V ao quadrado sobre Vy ao quadrado menos 1, tá certo? Então, eu vou expressá-lo dessa maneira. E eu preciso agora calcular aquela derivada, tá certo? Então, vai ficar V sobre H menos Y. Isso é igual. A derivada da raiz quadrada, tá certo? É 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada desse termo, que é V ao quadrado sobre Vy ao quadrado menos 1. E agora eu preciso, né, pela regra da cadeia, derivar também o termo que está dentro da raiz quadrada, que é um quociente de duas funções. Então é a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro derivado do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Esse menos 1 é constante, nem aparece. Bem,
A derivada do primeiro, então, derivada de v ao quadrado, mas note que a velocidade do torpedo, pessoal, ela é constante. Tanto a velocidade do torpedo quanto a velocidade do navio são constantes. Então a derivada de v ao quadrado vai ser zero, tá? E aí vai ficar, então, simplesmente menos o primeiro termo, que é v ao quadrado, derivada do segundo, derivada de vy ao quadrado é 2vy vezes a derivada de vy com respeito ao tempo, pela regra da cadeia, dividido por vy elevado à quarta, já que eu elevo ao quadrado o segundo termo. Muito bem, vamos então, a gente pode cancelar alguns termos aqui. Eu posso cancelar o 2. Aqui eu posso colocar vy ao quadrado, né, sob o mesmo denominador, esse termo aqui, que sai da raiz como vy, que vai para cima, e ao multiplicar esse vy, fica vy ao quadrado, e aí eu posso simplificar com esse vy à quarta, então vai ficar um vy ao quadrado embaixo, e aqui em cima então vai ficar menos v ao quadrado dividido por vy ao quadrado vezes a raiz v ao quadrado menos vy ao quadrado. E aí sobrou aqui ainda a derivada de vy com respeito ao tempo, que aí pela regra da cadeia, pessoal, vamos fazer aqui do lado. A derivada de vy com respeito ao tempo, isso aqui pela regra da cadeia, é dvy dy dt, tá? Dy dt é vy, então, por que eu estou fazendo isso? Porque do lado esquerdo eu tenho uma função em y apenas, eu não quero em relação ao tempo, tá certo? Por isso que eu uso a regra da cadeia aqui, para me livrar da variável tempo. Então, dy dt é vy, tá? E essa derivada, então, temporal de vy vai ficar vy vezes dvy dy. Só que note que eu posso simplificar esse vy com esse vy ao quadrado aqui embaixo, e aí, portanto, então, eu só tenho a derivada aqui de vy com respeito a y. Muito bem, então nós temos uma igualdade, né, uma equação diferencial, esse termo é igual a este termo. Vamos separar as variáveis, tudo que tem y vou deixar para o lado esquerdo, tá? Então esse dy eu passo para o lado esquerdo, e tudo que tem vy eu deixo do lado direito. Então vai ficar assim, vai ficar v maiúsculo, né, velocidade do navio, dividido por h menos y vezes dy, igual a menos v quadrado, que é uma constante, né? É dvy, diferencial de vy, dividido por vy vezes a raiz v quadrado menos vy ao quadrado. E agora, meus queridos, eu posso integrar, né, dos dois lados desta equação diferencial. Vou integrar aqui em y e aqui eu integro em dvy. Muito bem. Os limites de integração em y vai de 0 até um certo y qualquer, né, arbitrário. E da mesma forma, vy pode começar de uma certa velocidade qualquer, né, não precisa ser necessariamente igual a 0, até uma velocidade vy qualquer. Esses são os meus limites inferior e superior da integral em vy. Muito bem, a primeira integral, que aqui está, ela é trivial, tá certo? Vamos fazê-la aqui embaixo. Vamos tentar resolver essa integral aqui embaixo. Então, aqui é uma integral trivial. Eu posso fazer uma substituição muito simples, né? Chamar de u, h menos y. Então, a diferencial de u é igual a menos dy, tá certo? Então, essa integral, né, que eu vou escrevê-la aqui, vai ficar simplesmente, né? Esse v, pessoal, eu posso
transferi-lo para fora da integral, que já que é uma constante. dy é menos du. Então isso aqui vai ficar menos du sobre u. E isso aqui nada mais é do que o ln de u. Então vai ficar menos v ln de u. Voltando para as variáveis, para a variável original, h menos y. E os limites são de 0 até y. Então eu integro isso de 0 até y. Substituindo então o limite superior primeiro, vai ficar menos v ln de h menos y. Substituindo o limite inferior, y por 0, vai ficar ln de h. Tá? Então isso aqui vai ficar menos, tá certo? Isso aqui eu posso colocar um colchetes aqui e deixar esse menos v em evidência. ln de h. Usando a propriedade da diferença dos logs, que é o log do quociente, eu posso escrever aquela integral como sendo, eu vou escrevê-la aqui. Então essa integral ela vai ficar menos v que multiplica o ln de h menos y sobre h. Muito bem, então esta é a integral, né, a solução da primeira integral, e agora eu preciso integrar a segunda, o segundo termo, tá? Então eu vou escrever essa integral aqui, eu vou escrever ela aqui embaixo. Integral é de v até, lembrando que é v minúsculo, né, pessoal? V até vy, dvy sobre vy raiz quadrada v quadrado menos vy ao quadrado. Para resolver essa integral, então eu posso, ou melhor, eu devo fazer uma substituição de variáveis, tá certo? Uma mudança de variável, e a mudança de variável própria, né, apropriada para essa integral, é chamar vy, que é a variável a ser integrada, né, de 1 sobre z. Vamos chamar de 1 sobre z, tá certo? Então o meu dvy, a diferencial dvy, ela vai ser igual a menos 1 sobre z quadrado, né, que é a derivada de 1 sobre z, vezes dz. Muito bem, então depois eu me preocupo com os limites de integração. Isso aqui vai ficar integral. Dvy, então, é menos 1 sobre z quadrado menos 1 sobre z ao quadrado vezes dz sobre vy, mais vy é 1 sobre z, 1 sobre z, que multiplica a raiz quadrada de v ao quadrado menos vy ao quadrado, que é 1 sobre z ao quadrado. Muito bem, eu posso aqui distribuir o z ao quadrado aqui, fica v ao quadrado, z ao quadrado menos 1, tudo sobre z quadrado, que sai da raiz como z, que ao multiplicar esse z, fica z ao quadrado, e aí eu posso passá-lo para o denominador, para o numerador, que vai cancelar esse z quadrado, que vai ficar aqui embaixo. Então, no final das contas, isso aqui vai ficar menos dz sobre raiz de v quadrado, z quadrado menos 1. Tá certo, pessoal? Vamos tentar escrever ela aqui, ó. Então, essa integral vai ficar integral menos dz dividido pela raiz quadrada v quadrado, z quadrado menos 1. E agora, esta integral, ela é mais simples, tá? Para resolver. Na verdade, pessoal, essa integral aqui, ela já está tabelada, né? Existem tábuas aí de integrais, e eu já vou... a gente não vai resolver essa integral, porque senão o vídeo vai ficar bastante longo. Eu já vou passar para vocês a resposta, tá, dessa integral, a solução desta integral. Deixe-me ver onde ela está. Bom, ali não vai caber, eu vou então escrevê-la. Eu vou escrever aqui, ó. Eu vou colocar aqui ela. Integral, então, de menos dz sobre raiz
v quadrado z quadrado menos 1. Essa integral, ela é, então, esse menos, né? 1 sobre v vezes o logaritmo natural do módulo de vz mais raiz v quadrado z quadrado menos 1 mais a constante de integração, tá? Isso que eu vou apagar. E o resultado, pessoal, então, dessa integral é este que aqui está, tá? Bem, então eu já vou apagar essa integral aqui também. E vamos agora substituir, né, voltar para a variável original, que é vy, e vamos substituir os limites superior e inferior no resultado da integral. E aí partir para esta igualdade aqui, tá? Muito bem. Deixe-me ver. Eu acho que eu consigo... Bom, vamos apagar aqui. Eu vou apagar aqui. E a gente vai, então, concluir a resolução desta equação. Bem, aqui é v, né? É vy, aqui também é v. Muito bem. Então, voltando aqui para esta, né, para a equação diferencial que a gente estava resolvendo, essa primeira integral, então, ficou menos v vezes ln h menos y sobre h, e isso é igual a menos v ao quadrado, tá? Bom, que multiplica agora a integral, né? A gente precisa então voltar para a variável original vy e substituir os limites superior e inferior. Bem, hora que eu multiplicar, menos v quadrado por menos 1 sobre v, vai ficar aqui positivo e vai ficar somente o v. E aí então eu vou substituir, né, o limite superior, tá, primeiramente. Lembrem que z, pessoal, né, z é 1 sobre vy, tá? Então, o z é 1 sobre vy, eu substituo vy por vy, que dá no mesmo. Então, vai ficar v sobre vy. Então, aqui vai ficar ln de v sobre vy. Eu não vou escrever o módulo, porque todos os termos são positivos, tá? Não tem necessidade. Mais raiz quadrada é v quadrado sobre vy ao quadrado menos 1, tá ok? E esta, então, é o resultado, né, dessa integral no limite superior. Aí, então, nós temos que fazer menos a integral no limite inferior. Mas note o seguinte, quando eu substituir, né, então, o vy por v, vai ficar v sobre v, que vai dar 1. Aqui, v quadrado vezes 1 sobre v quadrado vai dar 1, menos 1, 0. 1 mais 0 é 1, ln de 1 vai dar 0, né? O ln de 1 é igual a 0. Então, no limite inferior, o resultado da integral é igual a 0. Então, não tem, só tem esse termo, que aqui está. E ainda eu posso escrevê-lo mais bonitinho, como sendo v, que multiplica ln de v mais raiz. Aqui eu coloco tudo sobre o denominador vy ao quadrado. Então, vai ficar v quadrado menos vy ao quadrado, que sai da raiz como vy, e aí coloco em evidência, né? Tudo sobre o mesmo denominador vy, e vai ficar assim. Muito bem, meus queridos. Agora, o que eu vou fazer? Né? Então, eu tenho uma igualdade aqui, tá certo? Esse termo é igual a este termo. Eu vou passar esse v minúsculo dividindo, que é a velocidade do torpedo, tá? E usar a propriedade do logaritmo, né? Que uma constante vezes um logaritmo é o logaritmo do termo elevado a essa constante como expoente. Então, aqui vai ficar menos v maiúsculo sobre v minúsculo, que eu já posso passar para o expoente, né, desse logaritmo. Então, vai ficar ln, aqui eu já posso dividir tudo por h, 1 menos y sobre h, elevado a menos v maiúsculo sobre v minúsculo. E isso aqui é igual
ao ln de v mais raiz v² menos vy ao quadrado, tudo sobre vy. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho uma igualdade de dois logaritmos naturais que eu posso então cancelá-los, tá? E esse termo então é igual a esse termo entre parênteses é igual a este entre parênteses, e esse vy eu já posso passá-lo multiplicando por esse termo, e esse v passar subtraindo. Então, no final das contas, eu vou obter o seguinte, eu vou ter 1 menos y dividido por h, elevado a menos v maiúsculo sobre v minúsculo, que multiplica vy, menos v, e isso é igual a raiz quadrada de v² menos vy ao quadrado. Então, notem que eu deixei a raiz quadrada, né, sozinha do lado esquerdo da equação. E agora, para eu obter o vy, pessoal, o meu objetivo nesse momento é descobrir uma expressão para a velocidade, né, a componente vertical da velocidade desse torpedo, tá? Porque daí depois, sabendo vy, eu sei achar y, tá? É uma equação implícita, claro, vai ser uma equação implícita, né? E aí elevo ao quadrado ambos os membros desta equação para eliminar essa raiz quadrada, e eu vou obter o seguinte. Muito bem, aqui eu posso apagar, né? Não vou precisar mais dessas coisas que estão aqui. Então vamos apagar para despoluir um pouco o nosso quadro. Muito bem. Então, elevando ao quadrado ambos os lados daquela equação, vai ficar o quadrado do primeiro, que é 1 menos y sobre h, elevado a menos 2 vezes v sobre v minúsculo, vezes vy ao quadrado, mais o quadrado do segundo termo, que é v ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, 1 menos y sobre h, elevado a menos v sobre v, vezes vy vezes o segundo termo, que é v, e isso é igual, então, a v ao quadrado menos vy ao quadrado. Notem que eu posso cancelar aqui v² com v², e eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu quero eliminar esse termo aqui, entre parênteses, que tem o expoente menos v maiúsculo sobre v minúsculo. Para isso, é só multiplicar toda a equação por 1 menos y sobre h elevado ao expoente positivo, que é v maiúsculo sobre v minúsculo. E aí esse termo aqui vai dar elevado a zero, que vai dar 1, né? E ele some, tá? E aqui, olha que maravilha, menos 2v sobre v vezes esse termo, vai somar os expoentes, vai ficar menos v sobre v, tá? Então, por isso que eu também faço essa operação, para conseguir achar uma expressão para vy. Muito bem. Então, veja só, isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 1 menos y sobre h, elevado a menos v sobre v, que eu já multipliquei por, né, esse termo elevado a v sobre v, que multiplica vy ao quadrado, menos 2 vezes vy vezes v, e esse termo aqui então vai dar zero, né? Aliás, vai dar 1, tá? E isso aqui é igual a menos, menos vy ao quadrado, que multiplica esse termo aqui, que é 1 menos y sobre h elevado a v maiúsculo sobre v minúsculo. Note o seguinte, eu posso passar esse termo para cá, trocando o sinal, e colocar o vy ao quadrado em evidência, tá? E esse termo eu passo ele para o lado direito, trocando o sinal, e aí divido tudo por vy, tá certo? E aí vai ficar o seguinte, vai ficar então vy, que multiplica, eu vou colocar um colchetes aqui, 1 menos y sobre h, elevado a menos v maiúsculo sobre v minúsculo, aí mais esse termo aqui, né? Mais 1
menos y sobre h elevado a v sobre v, minúsculo, positivo. E isso é igual, pessoal, a 2 vezes v. Ora, então aqui eu consigo isolar o meu vy. Eu quero encontrar uma expressão para vy. Vy vai ser igual a 2 vezes v, que é a velocidade do projétil, dividido por esse termo entre colchetes, que é igual a 1 menos y sobre h elevado a v sobre v, vamos colocar o termo com expoente positivo primeiro, mais 1 menos y sobre h elevado a menos v maiúsculo sobre v minúsculo, tá? Esta então é a expressão que eu gostaria de encontrar para a velocidade vertical do projétil. Ora, se eu conheço a componente vy da velocidade do projétil, automaticamente eu sei a velocidade vx, já que vx ao quadrado é v ao quadrado menos vy ao quadrado. Vy está expresso em termos de v, da mesma forma eu posso achar uma expressão para vx, né, em termos de v. Eu não vou fazer isso porque isso é muito simples, né, trivial. Basta pegar vy, essa expressão, e substituí-la aqui e achar vx, a tá ao quadrado. O que eu vou fazer agora é o seguinte, pessoal. Eu vou, então, usar o fato de que vy é dy dt e eu vou encontrar uma expressão para o tempo que o torpedo leva para estar numa certa posição, aí cujas coordenadas são x e y, tá ok? Uma expressão bastante interessante. Esta expressão aqui, então, eu vou também reservá-la, vou guardá-la, porque ela é importante. Deixe-me ver onde que eu posso apagar. Aqui eu já posso apagar todos esses termos. Vamos deixar apenas os termos que são importantes, né, pra gente. Muito bem. Então, vy é igual a dy dt, que é igual, então, àquele termo que nós achamos, 2 vezes v dividido por 1 menos y sobre h elevado a v, velocidade do navio sobre a velocidade do torpedo, mais 1 menos y sobre h elevado a menos a velocidade do navio dividido pela velocidade do torpedo. Muito bem, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma substituição de variáveis, eu vou chamar de z o termo que está entre parênteses, mas cuidado, esse z aqui não é o mesmo do z da integral que nós resolvemos, né, anteriormente. Então, 1 menos y sobre h agora eu vou chamar de z, tá ok? E já vou separar, né, as minhas variáveis aqui. Bom, dy, eu preciso calcular dy, né? Então a gente sabe que dz vai ser igual a menos dy sobre h. Então dy, na verdade, é menos h vezes dz, tá? Então esse termo vai ficar menos h vezes dz, né? Mas vamos colocar primeiro esses termos aqui, que vai ficar z elevado a v maiúsculo sobre v minúsculo, mais z elevado a menos v maiúsculo sobre v minúsculo, vezes dz, já que dy é menos h vezes dz, e isso é igual a 2 vezes v vezes dt. Muito bem. Agora, pessoal, então vamos integrar dos dois lados, né? H é uma constante, posso deixar para fora. V também é constante, 2 também. Integral em tempo vai de 0 até t. E aqui em z, muito bem. Era em y, né? A minha integral em y vai de 0 até y. Então, quando o y é 0, o z é igual a 1.
Então a integral em z vai de 1 até um certo z qualquer. Agora eu tenho que resolver essa minha integral e aí obter uma expressão para o tempo t que o projétil, que o torpedo leva para estar numa certa posição xy qualquer. Vamos apagar aqui então, menos a expressão da velocidade vy. Muito bem, isso aí vai ficar menos h, que multiplica integral de z elevado a v sobre v dz, vai ficar, então, z elevado a v maiúsculo sobre v minúsculo mais 1 sobre v mais 1, mais z elevado a menos v maiúsculo sobre v minúsculo mais 1 sobre menos v maiúsculo sobre v minúsculo mais 1. Isso aqui é de 1 até z, e isso é igual a 2 vezes v vezes t. Eu vou deixar na variável z normalmente, tá? A gente sabe que o z, a gente não pode esquecer que o z ele é igual, então, a 1 menos y sobre h, tá? Onde h é a distância inicial do ponto de lançamento do torpedo até o navio, que se move horizontalmente com velocidade constante. Muito bem, vamos trabalhar um pouco a álgebra, desse termo aqui. Isso vai ficar menos h. Note que eu posso colocar o v, aqui, então é v maiúsculo mais v minúsculo sobre v, tá? E aqui também, E aqui também fica menos v maiúsculo mais v minúsculo sobre v. E esse sobre v eu posso passar para cima, tá? E colocá-lo em evidência, o v minúsculo. E aí vai ficar, então, z elevado a 1 mais v maiúsculo sobre v minúsculo, mais z elevado a 1 menos v maiúsculo sobre v minúsculo. E aqui é dividido por v mais v, e aqui é dividido por v menos v mais v minúsculo, ou v menos v maiúsculo. Muito bem. Só que, pessoal, nós precisamos calcular, então, essa expressão entre 1 e z, tá? E isso aqui é igual a 2 vezes v vezes t. Então, eu vou substituir o meu z, por z, primeiramente, vai ficar esse termo aqui, aí menos, você substitui o z depois por 1, tá? Então, vai ficar o seguinte, vai ficar, vamos fazer aqui embaixo, menos h vezes v, que multiplica z elevado a 1 mais v maiúsculo sobre v minúsculo, sobre v maiúsculo mais v minúsculo, mais z elevado a 1 menos v maiúsculo sobre v minúsculo, menos v maiúsculo mais v minúsculo. Aí depois menos, substitui o z por 1, 1 elevado a qualquer coisa é 1, então vai ficar 1 sobre v mais v, tá? E aqui vai ficar menos, eu posso colocar aqui entre parênteses, aqui vai ficar, então, menos, aliás, mais, mais 1 sobre menos v mais v. E isso é igual a 2 vezes v vezes t, tá? Muito bem, aqui, pessoal, eu posso, então, usar o menor múltiplo comum, que vai ser o quadrado, a diferença de quadrados vai ficar v ao quadrado menos v minúsculo ao quadrado, e aqui em cima eu vou ficar com 2 vezes a v maiúsculo, tá? Então, vamos escrever essa expressão, é mais bonitinha aqui, então vai ficar menos h vezes v minúsculo, que multiplica z elevado a 1 mais v maiúsculo sobre v minúsculo, v maiúsculo mais v minúsculo, mais z elevado a 1 menos v maiúsculo sobre v minúsculo,
sobre menos V maiúsculo mais V minúsculo. E aí menos 2 vezes a velocidade do navio, né, que é V maiúsculo, sobre V ao quadrado menos a velocidade V minúsculo ao quadrado, tá bom? E isso é igual, então, a 2 vezes V vezes T. Ora, o V eu posso cancelar, né, os V minúsculos, lembrando que é sempre V minúsculo, né? E aí eu posso, então, achar uma expressão para o tempo T, tá certo, pessoal? Vamos lá, vamos colocar esta expressão aqui, então, aqui em cima, para a gente depois não apagá-la. Aqui também eu posso apagar. Então, o tempo T, né, finalmente, é o tempo T. Ele vai ser igual, o 2 passa dividindo, vai ser igual, então, a menos h dividido por 2, que multiplica z elevado a 1 mais v maiúsculo sobre v minúsculo, sobre v maiúsculo mais v minúsculo, mais z 1 menos v maiúsculo sobre v minúsculo sobre v maiúsculo menos v minúsculo. Perdão, menos v maiúsculo mais v minúsculo, né? E isso menos 2 vezes v maiúsculo sobre v maiúsculo ao quadrado menos v minúsculo ao quadrado. Onde o z, pessoal, né? Então, a gente não pode esquecer que é menos 1 menos y sobre h. Então, tá aí a expressão que dá, né, que permite calcular o tempo para o torpedo chegar numa certa posição y e x, tá certo? Esse tempo, claramente, está em função das velocidades do navio e do torpedo e também da coordenada y, tá certo? Da coordenada y do torpedo. Muito bem. O que a gente pode fazer agora, pessoal, é o seguinte. Bom, tendo, claro, né, a expressão do tempo, eu posso agora voltar nesta minha expressão aqui, tá? E eu posso substituir, né, eu não vou fazer isso, porque isso vai ficar bastante extenso o vídeo. Vocês podem depois, então, pegar essa expressão do tempo aqui, substituí-la aqui, e também as expressões de VY, que é esta expressão, e VX, e aí achar a equação, né, da trajetória que relaciona X com Y, tá, pessoal? Mas na prática nem precisa, porque a gente vai resolver numericamente, né, essa situação, e nem precisa estar fazendo esses cálculos laboriosos, né, do ponto de vista algébrico. Não tem necessidade. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou analisar 3 casos. Eu vou analisar primeiro o caso em que o torpedo, aliás, ele atinge o navio. Para que o torpedo atinja o navio, a velocidade do torpedo tem que ser maior do que a velocidade do navio. Então, quando o torpedo atingir o navio, o que acontece? A ordenada y é igual a h. Tá certo, pessoal? Y é igual a h. Isso significa que o z é igual a quanto? Ora, se y é igual a h, 1 menos 1 vai ficar 0. Então, z igual a 0. Então, qual é o tempo necessário para o torpedo atingir o navio? É só a gente fazer z igual a 0 nessa expressão e ela vai ficar simplesmente, o menos cancela o menos, o 2 também. Então, vai ficar h vezes v maiúsculo sobre v maiúsculo ao quadrado menos v minúsculo ao quadrado. Tá certo, pessoal? Deixe-me ver aqui se tá certo. Tá tudo certo isso, né? Aqui então ficou menos... não. Aqui, na verdade... aqui eu fico com
Perdão, aqui, pessoal, não é V maiúsculo, né? Aqui é V minúsculo. O V maiúsculo ele cancela e aqui sobra o V minúsculo, tá certo? Então, deixa eu só conferir isso. Ali é V minúsculo, né? Porque aqui o V cancela, o V maiúsculo. Então aqui eu fico com 2V minúsculo. Aqui então seria 2V minúsculo. E aqui também é V minúsculo, né? E não V maiúsculo, tá? É um erro que está aí. Muito bem. Bem, o restante, então, está correto. E aqui, olha, aqui é V maiúsculo mais V minúsculo, né? Vezes V maiúsculo menos V minúsculo. Então aqui, pessoal, eu inverti, né? Aqui é o contrário. Aqui é o quadrado desse menos o quadrado desse, né? Então eu estava achando estranho isso. Aqui, na verdade, eu troquei a ordem, né? A mais B vezes A menos B é A ao quadrado menos B quadrado. Então é o A, que é o V minúsculo ao quadrado, menos o B, que é o V maiúsculo ao quadrado, tá? Porque nesse caso V é maior que V, aí daria negativo aqui, né? Não pode. Então aqui é o contrário. Aqui nós temos aqui nós temos V minúsculo ao quadrado, eu me confundi, menos V maiúsculo ao quadrado. Aqui também, V minúsculo ao quadrado menos V maiúsculo ao quadrado, tá? Então esta é a expressão, né? Agora sim, esta aqui é a expressão do tempo para o torpedo atingir o navio, tá certo? Bom, agora tendo o tempo do encontro, né, do torpedo com o navio, nós podemos achar a coordenada x do encontro desse torpedo com o navio. Então eu vou substituir o tempo aqui por essa expressão, tá? E isolar o meu x, pessoal. Então o x vai ser igual a V maiúsculo vezes T menos Vx sobre Vy que multiplica H menos Y. Mas nota o seguinte, H menos Y, tá? Esse termo aqui, ele é simplesmente o quê? Ele é simplesmente o Z vezes o H. Se eu multiplicar Z vezes H, vai ficar H menos Y, né? Já que o H corta aqui, H menos Y. Então, esse termo aqui, eu vou trocar ele por Z vezes H. V vezes T menos Vx sobre Vy vezes H vezes Z. Olha, essa aqui é uma outra expressão que eu posso usar para relacionar o x com o tempo e com o Z. Isso para qualquer tempo t. Mas, pessoal, no encontro, né, quando o torpedo alcança o navio, Z igual a zero, tá? Então o Z igual a zero, esse termo aqui não tem, simplesmente o x para o encontro vai ficar V vezes T. Então vai ficar V vezes esse tempo T aqui, que é H, que multiplica V sobre
Bom, aqui eu posso colocar o v ao quadrado em evidência, né? E aí vai ficar então, aí eu posso cancelar com esse aqui de cima, e eu posso escrever isso assim mais bonitinho. 1 menos v quadrado sobre a velocidade do torpedo ao quadrado, tá? Esta então seria a expressão que daria a posição do encontro do torpedo com esse navio para o tempo da colisão, tá? Então tá aí também a expressão de x, tá? Essa expressão aqui também ela é importante, eu vou grifá-la. Muito bem, agora o caso 2 que a gente vai analisar, pessoal, é o seguinte. O caso 2 é aquele em que a velocidade do torpedo é menor do que a velocidade do navio. Nesse caso, o torpedo não alcança o navio, mas ele atinge uma distância mínima desse navio. Então, o que eu vou querer descobrir aqui é o L mínimo. Qual é a menor distância, tá, do torpedo até o navio? Para fazer isso, é muito simples. Note o seguinte. A distância do torpedo ao navio nessa posição é a hipotenusa desse triângulo retângulo, né, que é igual, então, a raiz quadrada de h menos y ao quadrado mais vt menos x ao quadrado. Mas notem que, vt menos x é igual, está aqui, né, vx sobre vy, h menos y, que ao elevar ao quadrado vai ficar o h menos y ao quadrado, que eu coloco em evidência, sai da raiz como h menos y, e dentro da raiz eu vou ficar com 1 mais vx sobre vy, tudo ao quadrado. E aí colocando sobre o mesmo denominador, vy ao quadrado, vai ficar vy ao quadrado mais vx ao quadrado, que é o próprio v ao quadrado, sobre vy ao quadrado, que vai sair da raiz como v sobre vy. Então, o meu L vai ser igual a h menos y, que multiplica v sobre vy, tá certo? Muito bem. Agora eu posso, pessoal, usar a minha expressão de vy, tá? Que eu descobri aqui, na expressão de L, e encontrar então uma expressão de L em função somente de y, tá? E da velocidade do navio e da velocidade v do torpedo. Vamos fazer isso, vamos substituir aqui. Então isso que vai ficar, note que a hora que eu colocar o vy aqui, a expressão, o v vai cancelar, e esse termo que está no denominador do denominador vai passar para o numerador. Bem, então vai ficar o seguinte, vai ficar h, bom, vamos colocar assim, h menos y, que é esse termo, que multiplica então esse termo aqui, 1 menos y sobre h, que eu já posso, pessoal, usar a minha substituição, tá? Em z. Então, note o seguinte, esse h menos y, eu falei para vocês que é z vezes h, né? Então, vamos trocar aqui já direto, para facilitar um pouco a nossa vida. Vamos já trocar o h menos y por z vezes h, porque eu já vou expressar tudo em termos de z. Z vezes h vezes z elevado a v sobre v mais z elevado a menos v sobre v. E aí sobre 2. Tá legal? E aí eu já multiplico, né, o z com o z aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu já vou... essas expressões aqui, pessoal, eu vou ter que copiá-las em algum lugar, tá? Eu não gostaria de apagá-las. Então eu vou colocar o tempo aqui do encontro, hv
sobre V2 menos V2. E x igual V maiúsculo vezes H, que multiplica 1 sobre V, 1 menos V quadrado sobre V minúsculo ao quadrado. Muito bem. Essa aqui é a expressão do tempo também, tá? Que eu não posso apagar. Essa expressão aqui ela é importante, né? Pra gente. Tudo isso aqui também. Então esse termo aqui eu também não vou apagar. Bom, isso aqui eu vou apagar, vou acabar apagando esse termo. Aqui é T igual HV. Muito bem, então aqui vai ficar L igual a H sobre 2 que multiplica Z, né? Aqui não tem, Z elevado a V maiúsculo sobre V minúsculo mais 1, mais Z menos V maiúsculo sobre V minúsculo mais 1, já que eu multipliquei tudo por Z. E agora, pessoal, eu quero encontrar, então, o valor de Z que minimiza o meu L, que dá a menor distância do torpedo ao navio. Para fazer isso, eu vou, então, usar a derivada, né? Vou derivar L com respeito a Z e igualar isso a zero. Eu vou encontrar o valor de Z, que vai ser o mínimo. A rigor, eu deveria usar aqui o critério da derivada segunda, tá certo? Mas eu não vou, novamente, utilizar o critério da derivada segunda. Então, dl dz igual a zero. Isso aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar, então, h sobre 2, que é uma constante, né? Nem preciso colocar. Vezes esse termo, que é o expoente, ele desce, então, multiplicando. Z elevado a V maiúsculo sobre V minúsculo mais... agora eu subtraí 1, né? Então vai ficar V só. Mais 1 menos V maiúsculo sobre V minúsculo, Z elevado a menos V maiúsculo sobre V minúsculo, também sem mais 1. E isso igual a zero. Muito bem. Então agora vamos trabalhar com esse termo. Vamos trabalhar com esse termo. Aqui eu já posso apagar, né? Então, pessoal, vai ficar o seguinte, vai ficar 1 mais V maiúsculo sobre V minúsculo elevado a Z elevado a V sobre V minúsculo. E isso é igual, já vou passar aquele termo por outro lado, trocando o sinal, Z elevado a menos V maiúsculo sobre V minúsculo. Bem, vamos eliminar esse expoente aqui, menos V sobre V minúsculo, multiplicando tudo, né, toda a equação por Z elevado a V maiúsculo sobre V minúsculo, tá certo? Então aqui vai ficar 1 mais V maiúsculo sobre V minúsculo, que multiplica Z elevado a 2V maiúsculo sobre V minúsculo, igual V maiúsculo sobre V minúsculo menos 1. Aqui vai dar 1. E agora, então, eu posso escrever uma expressão para o meu Z, só que ainda está elevado ao expoente, né? 2V maiúsculo sobre V minúsculo, e isso é igual. Então, eu já vou colocar aqui, né, o V no mesmo denominador, vai ficar V maiúsculo menos V minúsculo sobre V minúsculo, que vai acabar cancelando esse V minúsculo aqui. Então, vai ficar embaixo V maiúsculo mais V minúsculo. E agora, pessoal, para obtermos uma expressão somente para Z, eu elevo, né, ambos os termos ao expoente que é o inverso desse expoente aqui, V minúsculo sobre 2V maiúsculo. Então, o meu Z ele vai ser igual a V maiúsculo menos V minúsculo sobre V maiúsculo mais V minúsculo elevado a V minúsculo sobre 2V maiúsculo, tá certo? Esse aqui é o Z mínimo, é o Z que minimiza
o valor de L, tá certo? Que é dado por esta expressão que aqui está. Muito bem. Agora, qual é esse valor de L? Agora eu vou precisar substituir esse Z aqui e achar o valor de L, tá bom? Note que o V minúsculo é menor, né, do que o V maiúsculo, então aqui está correto. Aqui o Z ele é positivo, né? Essa diferença aqui vai ser positiva, tá certo? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Então eu vou substituir, tá? O Z mínimo aqui para achar o L mínimo. E o meu espaço no quadro também já está acabando, pessoal. Eu vou tentar colocar essas expressões aqui para a gente também não perdê-las de vista, né? V maiúsculo H maiúsculo sobre V1 menos V2 sobre V2. Aliás, ao contrário aqui. Aqui é V maiúsculo ao quadrado sobre V minúsculo ao quadrado. Muito bem. Aqui então eu vou apagar esse termo. E agora eu vou tentar achar o meu L mínimo aqui, tá certo? Então o L mínimo vai ser igual a H maiúsculo sobre 2, que multiplica Z, tá, pessoal? Que é esse termo elevado a esse expoente. Então vamos já tentar fazer meio direto isso aqui. Esse expoente vai acabar multiplicando esse expoente aqui. Então o V maiúsculo vai cancelar, o V minúsculo vai cancelar, vai ficar 1 sobre 2 e o outro termo que vai ficar com esse mesmo expoente. Então eu já vou escrever, né, direto. Vai ficar V maiúsculo menos V minúsculo sobre V maiúsculo mais V minúsculo elevado a meio. E agora vezes o mesmo termo elevado a esse expoente aqui, que corresponde à multiplicação com 1. Então, V maiúsculo menos V minúsculo sobre V maiúsculo mais V minúsculo elevado a V sobre 2V. E agora eu tenho que somar, né, mais, novamente. Aqui eu vou apagar, tá, pessoal? Isso aqui também eu vou apagar. Então aqui vai ficar V maiúsculo menos V minúsculo sobre V maiúsculo mais V minúsculo elevado. Bom, agora aqui é menos, né? Então vai ficar menos meio, esse primeiro termo, vezes esse mesmo termo elevado a 1, né? Vezes esse expoente, que é V sobre 2V maiúsculo. Que eu posso colocar em evidência esse termo aqui, né? E aí trabalhar com esses outros termos. Então aqui vai ficar o seguinte, vai ficar L mínimo igual a H sobre 2, que multiplica V maiúsculo menos V minúsculo sobre V maiúsculo mais V minúsculo elevado a V minúsculo sobre 2V maiúsculo. Coloquei em evidência. E aqui dentro, né, do colchetes sobrou então a raiz quadrada V maiúsculo menos V minúsculo sobre V maiúsculo mais V minúsculo mais 1 sobre... Bem, pessoal, esse Z mínimo eu vou copiá-lo aqui do lado, tá? Para a gente também não perdê-lo de vista. Então vai ficar o seguinte, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de V maiúsculo menos V minúsculo sobre V maiúsculo mais V minúsculo. E aí fecho colchetes, tá? Note o seguinte, eu posso, então, deixar no mesmo denominador comum, né, essas raízes aí. Então aqui vai acabar multiplicando essa raiz por ela mesma, então vai ficar esse termo, né, fora da raiz.
Então vai ficar o seguinte, vai ficar L mínimo H sobre 2 vezes esse termo vezes. Então tudo isso vai ficar sobre essa raiz quadrada de V menos V sobre V mais V. E aqui então vai ficar V menos V sobre V mais V mais 1. Tá ok, pessoal? Então aqui em cima vai ficar V menos V mais V mais V. O V minúsculo vai cancelar. Vai ficar 2 vezes V maiúsculo, tá? Dividido por V mais V. E essa raiz quadrada, bom, esse V mais V, né? Ele pode entrar na raiz quadrada como V mais V ao quadrado, que vai cancelar então esse V mais V aqui, e aí vai sobrar um V mais V vezes V menos V, que vai ser a diferença de quadrados, né? V ao quadrado menos V ao quadrado. Então, no final das contas, esse termo vai ficar o seguinte. Bom, vamos ver. Vou tentar escrevê-lo aqui. Que é onde nós temos um pouquinho de espaço ainda. Então, o L mínimo, pessoal, o L mínimo vai ser dado, então, por H sobre 2, que multiplica V menos V sobre V maiúsculo mais V minúsculo, elevado a V minúsculo sobre 2V maiúsculo, que multiplica, então, o seguinte, 2V maiúsculo sobre raiz, tá? Então aqui, novamente, ó, aqui vai ficar 2V maiúsculo, tá certo? Sobre V mais V, que desce, que multiplica essa raiz, que entra na raiz como V mais V ao quadrado, que cancela esse V mais V aqui de baixo, vai ficar V mais V, V menos V, que é raiz de V ao quadrado, menos, agora sim, né? Agora menos o V minúsculo ao quadrado, já que V minúsculo é menor do que V maiúsculo. Então isso aqui vai ficar positivo e, portanto, nós não vamos ter problema. O 2 cancela, pessoal, e aí vai ficar, então, finalmente, a seguinte expressão. Vai ficar H vezes V dividido pela raiz de V2 menos V minúsculo 2, que multiplica V maiúsculo menos V minúsculo, V maiúsculo mais V minúsculo, elevado a V minúsculo sobre 2V maiúsculo, tá certo? Esta, então, é a expressão que dá a distância mínima do projétil até... do torpedo até o navio, tá certo? Aqui eu posso, né, poderia colocar o V ao quadrado em evidência, aí cancela aqui, enfim, não precisa, a gente pode deixar assim, tá ótimo, tá certo? As expressões estão bastante interessantes, né, e bonitinhas. Bem, pessoal, agora finalmente eu vou analisar então o terceiro e último caso, que é aquele caso mais simples, tá? Que é o seguinte, o caso em que a velocidade do navio é igual à velocidade do torpedo, tá? Quando a velocidade do navio, a velocidade do torpedo for igual à velocidade do navio, o que acontece, né? Então, nota o seguinte, olha só, a gente pode usar então essa expressão, que é a expressão geral, né, para a velocidade Vy do torpedo, e ela então vai ser dada por 2 vezes V sobre 1 menos Y sobre H elevado a 1, já que V é igual a V, e aqui vai ficar mais 1 menos Y sobre H elevado a menos 1, já que V é igual a V maiúsculo. E aí, pessoal, eu novamente, né, faço uma mudança de variável aqui, eu vou chamar 1 menos Y sobre H de Z, e aí, portanto, dz vai ser menos dy sobre H, né? E aí usar o fato de que Vy é a derivada de y com respeito ao tempo,
da mesma forma como nós fizemos anteriormente, e aí a gente vai obter uma equação diferencial, que vai ser a seguinte: esse termo aqui, que é z, mais z elevado a menos 1, que multiplica dy, que é menos h dz, então vai ficar menos h vezes esse termo, vezes dz, e isso é igual a 2v vezes dt. E aí, meus queridos, eu posso novamente, integrar, dos dois lados essa equação. Aqui eu integro de 1 até z, e aqui eu integro de 0 até t, e procedo da mesma forma, Aqui a integral é bem mais simples, tá? Integral de z dz é z ao quadrado sobre 2, integral de 1 sobre z dz é o ln de z, tá certo? E aí, fazendo as contas, e eu posso então obter uma expressão para o meu tempo t, que eu já vou colocá-la aqui direto, só para a gente não estender tanto o vídeo. O meu tempo t, para esse caso, vai ser igual a h sobre 4 velocidade do torpedo, que multiplica 1 menos z ao quadrado menos 2 vezes ln de z, tá certo? Então, estão aí as minhas expressões principais, tá? Para esse problema. E aí, se eu quiser, pessoal, achar o x, então basta usar essa expressão aqui, tá? E substituir o t nessa expressão e achar o meu x em função de y. Então, basicamente, nós obtivemos a expressão para a componente vertical da velocidade do torpedo e expressão para o tempo que o projétil, que o torpedo leva para atingir, em qualquer instante de tempo t. O tempo para o torpedo atingir o navio, tá? Ele está aqui, É esse tempo aqui. Essa aqui é a abscissa, x do impacto. E analisamos também os casos em que o torpedo não alcança o navio. Nesse caso, ele atinge uma distância mínima, tá? Que é dada por esta expressão que aqui está, tá? Para um z mínimo, E depois analisamos o último caso em que as velocidades são iguais e aí obtivemos uma expressão para o tempo, tá certo? Em que isso acontece.